Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Goodman Invest. E hoje eu gostaria de falar sobre fundos de previdência, uma estratégia aí que eu acho bem interessante para o momento. E essa estratégia ela serve não só para quem tem fundo de previdência, e eu tenho visto que muita gente tem fundos previdenciários, por isso que eu estou achando apropriado levantar esse assunto aqui, trazer essa estratégia, porque o que eu tenho reparado é que a grande maioria das pessoas que têm fundos de previdência estão alocados 100% em renda fixa. Então eu queria introduzir hoje aqui uma estratégia diferenciada para que quem tem fundo previdenciário em renda fixa não fique 100% nesses fundos, porque se permanecer 100% em renda fixa, vai acabar deixando dinheiro na mesa. E eu queria falar de uma estratégia que eu estou chamando de 50, 30 e 20. E eu vou explicar isso. Mas antes de entrar na estratégia em si, no mérito da estratégia, eu queria falar um pouco do cenário global que a gente está vivendo, dos fundamentos que eu acredito vão dar suporte para que essa estratégia 50, 30, 20 seja vencedora nos próximos anos e possa proporcionar um retorno bem acima do que quem estiver 100% em renda fixa. Lembrando, eu estou falando para quem normalmente tem fundo de previdência, porque o contato que eu estou tendo com as pessoas, a grande maioria, 99,9% das pessoas que têm fundos de previdência estão alocados 100% em renda fixa, o que não é bom nesse momento. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Por quê? A gente está, como você deve saber, num ambiente de queda de juros. O Banco Central vem reduzindo a taxa Selic. Ela saiu do patamar de 14,25, hoje ela está em 8,25, ou seja, quase metade já foi eliminada aí, o que é muito bom para a economia. Isso também em função de uma inflação que está absolutamente sob controle. Podemos dizer até que a inflação está no chão. Então isso dá segurança para o investidor, para o aplicador, de poder fazer uma movimentação a fim de buscar um retorno maior, a fim de maximizar a sua rentabilidade, sem comprometer segurança. Esse que é o mais importante, porque a gente está num ambiente muito favorável, olhando para os fundamentos econômicos, a inflação está sob controle. Há uma expectativa agora de que a economia volte a crescer, isso apesar das confusões políticas, da situação triste que o nosso país vive politicamente falando. Mas eu não estou aqui para falar de política, eu estou aqui para falar de investimentos, de como que a gente pode estrategicamente nos posicionar para maximizar o retorno das nossas aplicações e não deixar dinheiro na mesa. Porque, de novo, quem ficar 100% em renda fixa, a partir de agora, já está deixando dinheiro na mesa. Então, eu queria dar esse cenário básico para fundamentar aqui a minha tese de que esses investidores mais conservadores deveriam pensar, considerar, fazer uma migração, mesmo que seja gradativa, mesmo que seja pouco a pouco, não precisa sair correndo, não precisa ficar desesperado, não precisa ir com muita sede ao pote, pode ir passo a passo, com consciência, porque a chave é essa, investir com consciência, né? Então tudo que eu falo aqui, tudo que eu passo é para a gente tomar decisões com consciência, que nem alimentação. Hoje todo mundo é muito mais consciente com relação à alimentação, sabe evitar gordura, evita doce. Eu, por exemplo, já tomo café sem açúcar, né? É uma forma que eu encontrei de diminuir o açúcar na minha vida.
Então, nos investimentos a mesma coisa, a gente vai calibrando, vai tomando certas medidas, criando certos hábitos, em função do nosso conhecimento, a gente vai tomando decisões mais acertadas e mais conscientes. Então, a estratégia 50, 30, 20, né, que é o ponto principal aqui desse vídeo, para quem, principalmente quem está alocado 100% em renda fixa. E isso é um caso muito típico para quem tem fundos de previdência. Então, é um bom momento da gente, por exemplo, quem tem um fundo de previdência, sei lá, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 100% em renda fixa, a partir de 2018, não vai ganhar mais do que 7%. E há, assim, uma probabilidade muito alta de esse número permanecer nesse patamar. Então, renda fixa não vai ser muito melhor do que poupança. Daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, alguns meses, já está quase, né, comparado à poupança. Então, é importante, quem tem um fundo de previdência, quem tem dinheiro aplicado, considerar alternativas. Quais são as opções? Bom, se o universo de renda fixa, os ativos de renda fixa, são CDB, até títulos públicos, fundos DI, já não vão ser mais tão atrativos, o que existe aí no mercado para nós optarmos e buscarmos uma rentabilidade diferenciada e maximizar o nosso retorno? Bom, o primeiro grupo seria o fundo multimercado, que é pouco divulgado, pouco conhecido, que é uma espécie de híbrido, que não é nem renda fixa, nem renda variável, né? É um hedge fund, muito popular nos Estados Unidos, na Europa, e que aqui recebe o nome de multimercado. É um fundo que tem liberdade para investir em vários ativos, não só em títulos públicos do governo, em títulos privados, em CDBs de bancos, mas também pode investir em moeda, pode investir em ações, pode investir em commodities, vai depender muito do perfil do gestor. E esse é outro ponto muito importante quando a gente fala sobre multimercados. A gente precisa olhar para o histórico do gestor. Quem é o gestor? Qual é o currículo desse gestor? É um nome conhecido, de reputação no mercado? Nós temos hoje no Brasil gestores que são notícias, inclusive lá fora nos Estados Unidos, né? O gestor da Adam, por exemplo, foi o gestor do fundo Galileu do Banco Safra durante 10 anos ou mais, tem uma reputação muito forte no mercado, é referência, é alguém que é interessante para nós aplicadores conhecermos, conhecer o seu histórico, conhecer a sua reputação, o seu desempenho como gestor de fundo e até tomar a decisão de querer acompanhá-lo. Porque se ele é um gestor que consistentemente bate o CDI, é interessante para nós formarmos uma parceria com uma pessoa assim. O Stumberger do Fundo Verde, né? Também considerado um fenômeno no mercado financeiro devido à sua performance, sempre batendo o CDI todo ano, sistematicamente, consistentemente. São alguns dos nomes que são bem fáceis, né, de você vender, vamos dizer assim, porque o desempenho já fala por si próprio. E sendo assim, fica fácil da gente formar uma parceria com esses fundos. Para quem ainda não quer entrar em ações, que é uma outra história, eu vou entrar um pouco nessa questão, o fundo multimercado, alguns desses fundos, por exemplo, estão dando um retorno nos últimos 12 meses de 120%, 130% CDI, alguns eu já vi até 200% CDI. É natural, mesmo que haja um pouco mais de oscilação, que esses fundos multimercados
venham a bater o CDI nos próximos anos, como eles vêm já batendo o CDI, muitos deles. Não precisa bater o CDI todo mês, nem todo ano, embora alguns deles consigam essa façanha, vamos dizer assim. Mas o importante é que você faça o seu dever de casa, escolha um bom fundo multimercado, não um que seja empurrado pelo seu banco, nem mesmo porque eu estou falando aqui, ou qualquer outra pessoa que venha com uma dica. O importante é que você realmente faça o seu dever de casa, se identifique com um gestor ou com uma casa independente que já faz gestão de dinheiro há muitos anos e que tem um histórico para apresentar, né? Não por uma questão de conveniência, porque o gerente do seu banco recomendou, e às vezes você nem sabe quem é o gestor do fundo do banco onde você está, do bancão. A gente está lá no bancão muitas vezes por uma questão de conveniência, por uma questão de comodidade e até de ignorância. Então é importante, ainda mais nesse ambiente de juros mais baixos, onde a gente não vai ganhar mais 10% ao ano em renda fixa, vamos ganhar menos do que isso, é importante a gente conhecer quem são esses gestores, quem são essas casas, escolher algumas delas para serem nossas parceiras ao longo aí da nossa vida, porque o nosso investimento aqui, ele é de caráter previdenciário, seja no fundo previdenciário ou não. Todo investimento, formação de pé de meia, formação de patrimônio, é sempre em caráter previdenciário, é pensar mesmo na aposentadoria, na nossa velhice, é como se nós tivéssemos uma expectativa de vida para viver 100 anos. Então nosso dinheiro tem que durar muito mais do que isso. Então esse é o cenário que nós estamos vivendo, e quem deixar 100% em renda fixa, ou ficar 100% posicionado em renda fixa, vai deixar dinheiro em cima da mesa. É esse o recado principal hoje. Então, alguém pode perguntar, como é que eu faço então? Bom, se alguém tem um fundo de previdência, R$500 mil, uma sugestão ainda com perfil muito conservador seria migrar 50% do que está em renda fixa e colocar 30% em um fundo multimercado que busque bater o CDI. Vamos supor que esse fundo multimercado tenha como objetivo proporcionar um retorno que seja 120% CDI. Excelente, estou dentro, né? Porque renda fixa vai me dar CDI. Multimercado tendo a probabilidade de me proporcionar um retorno acima do CDI, é ganho, sem me expor ao risco. Pode ter oscilação? Sim, sempre pode ter, mas é tolerável, é 30% de uma carteira, né? E os outros 20% podem ir para as ações, por exemplo. E ações, nesse momento, apesar de ter batido o recorde, 75 mil pontos, as ações brasileiras em dólar ainda estão baratas. Corrigidas pela inflação também, as ações estão só na metade do caminho. Além disso, a gente está saindo de uma recessão que foi, provavelmente, segundo os economistas e estudiosos, especialistas, a pior recessão que nós tivemos na nossa história. Então a expectativa é de que o fundo do poço já passou e que a economia volta a crescer. O PIB, o ministro da Fazenda, Meirelles, já está projetando um crescimento de 3% ao ano. Se isso realmente se consolidar, as empresas vão ser mais lucrativas. Porque hoje as empresas enxugaram, reduziram o custo, promoveram aí uma aposentadoria antecipada, demissão voluntária, estão mais preparadas, estão saindo mais fortalecidas da crise. Então ações, nós estamos falando de empresas reais, empresas que fazem parte do seu dia a dia. Eu, por exemplo, tenho como operadora a Vivo, excelente ação, boa pagadora de dividendo. Meu seguro de automóvel é da Porto Seguro, né? Outra empresa boa pagadora de dividendo. Eu tenho conta
Eu não tenho conta, eu tenho conta no Mercantil do Brasil, mas muitos de vocês têm conta no Banco Itaú, que segundo o relatório aqui da Suno Research, é um dos bancos mais rentáveis do planeta, não é nem do Brasil. Então são boas ações, ações sólidas, que fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa rotina, podem entrar na nossa carteira, não vão sumir do mapa. Então não precisa ter medo de investir em ações se for para o longo prazo. Se for para especular, aí sim, não está mais aqui quem falou. Especulação é outra história. Mas nós não somos especuladores, nós somos investidores de longo prazo. Escolhemos empresas para sermos sócios, né? Se você não quiser fazer isso, você mesmo montar sua carteira, escolha um bom fundo de ação, porque as ações vão performar melhor. A probabilidade delas terem um desempenho acima da renda fixa nos próximos 2 ou 3 anos é alta hoje. É claro que ninguém tem bola de cristal, não estou aqui para ser profeta do futuro, para falar, né, o que vai acontecer lá na frente, a gente nunca sabe, mas com cautela a gente pode se posicionar, diversificando a nossa carteira, com esse propósito de maximizar retorno, respeitando o perfil, porque nem todo mundo vai querer montar carteira de ações. Então, você pode, pelo menos não precisa ficar 100% em renda fixa. Você pode fazer, como eu falei, 50% em renda fixa, 30% em multimercados, 20% em fundos de ações ou ações. Se quiser ser mais conservador ainda, pode ser 60% em renda fixa, 30% multimercado, para buscar um retorno acima do CDI, e 10% em ações. Pode ser 70, 20, 10, pode ser 40, 40, 20, vai depender do perfil de cada um. Essa decisão da alocação de ativo é com você. Eu só estou dando ideias, procurando ajudar a ampliar o horizonte, a entender melhor como estruturar sua carteira, como se posicionar, principalmente para não deixar dinheiro na mesa. Então esse era o recado que eu queria dar hoje, aqui, deixar aí essa informação com vocês que estão acompanhando aí o canal. Quero também aproveitar, convidar vocês para fazer uma visita, dar um clique aí de curtida no canal, para continuar aí os trabalhos, as informações. Fizemos um relatório sobre tudo isso que eu estou falando, eu vou tentar disponibilizá-lo lá no site goodmaninvest.com.br, explicando aí mais detalhadamente tudo isso que eu estou falando. E tem um outro relatório que eu fiz aqui, quero até colocar o resultado para vocês. A gente fez uma simulação para fechar aqui o vídeo. Se uma pessoa com 250 mil investir 100% em renda fixa, com uma expectativa de retorno de 6,5% ao ano, durante 25 anos ela teria, no final desse período, 25 anos é um período longo, quase R$1 milhão, daria R$900 mil. Mas se ela diversificasse, como eu sugeri aqui, colocando uma parcela em multimercados e outra em ações, multimercados, ao invés de 6%, ganhar 10%, e ações ganhar 12% ao ano, o resultado, ao final de 25 anos, seria 1.600.000. Olha a diferença aí de mais quase R$600 mil em 25 anos, só porque você decidiu diversificar e maximizar retorno, se aproveitando, né, de um possível melhor desempenho em multimercado e em ações, que num período muito longo é razoável a gente imaginar que as ações vão render mais, multimercado vai ter um desempenho melhor do que renda fixa daqui para frente. Esquece o passado, isso é uma nova era, é um mundo de juros baixos, extremamente baixos. O Brasil está entrando nessa era, então não deve retornar aos juros altos. Assim nós esperamos, vai ser bom para todo mundo.
Então, trabalhando com esse cenário base, é claro que as coisas podem mudar, a gente pode fazer ajustes pontuais, mas esse é o cenário base para o futuro. O potencial de ganho é maior, será maior, pelo menos a probabilidade é maior, caso a gente utilize essa estratégia de diversificar, porque senão corre o risco de deixar dinheiro na mesa se você for demasiadamente conservador e ficar 100% em renda fixa, que não vai ser muito melhor do que uma poupança. Então, era essa informação. Fechando, eu só acabei querendo só deixar esse resultado aí de uma simulação que a gente fez. E o meu e-mail também, caso alguém queira entrar em contato comigo, é paul@goodmaninvest.com.br. Eu posso disponibilizar esses relatórios por e-mail e através do site. Então, entre em contato. Adoraria aí conversar, te conhecer, ajudar no que eu puder, para que a gente possa junto desenvolver uma estratégia aí que possa bater o CDI de longe, né? Se Deus quiser. Então, um abraço, obrigado aí por estar conosco. Até a próxima.